dá. Não podemos passar no Natal sem que essa história seja contada. Não vou nos deixar ensaiar. Teatro precisa de diálogo, de vários ensaios. Os protocolos não vão nos deixar fazer isso. Tá, mas a história pode nos ajudar. Era uma vez o Papai Noel e seus elfos. Como isso vai nos ajudar? Essa história, ou a história que a gente aprende na escola. Na época da peste bubônica, estudiosos da Bíblia que vieram antes da Reforma Protestante passaram por essa pandemia. Nessa época, talvez porque eles tiveram que passar muito tempo em casa, alguns protestos surgiram contra os ensinos e as práticas da igreja da época. Tipo o que aconteceu nos Estados Unidos, vidas negras importam? Sei lá, eles também falam contra algumas coisas erradas que os padres faziam. Também nasceu interesse em estudar a Bíblia nas línguas em que elas foram escritas, para ajudar a traduzir, para todos poderem entender a história do Natal. Na crise da varíola, Martinho Lutero... Ah, o homem da Reforma Protestante, né? Isso. Então, como as pessoas estavam em casa, ele trouxe a comemoração para dentro das famílias. Antes, a cerimônia era só na igreja. Isso mostra que é muito importante as famílias terem intimidade com Deus e não só ir na igreja nos domingos. Na época, existia uma tradição de levar presente para as crianças órfãs no dia de São Nicolau. O primeiro Papai Noel? O próprio. Ele trocou essa data de distribuição para que os presentes fossem dados no Natal. Assim, seria como se Jesus que desse os presentes. Na história, também diz que em uma noite Lutero viu estrelas refletindo em uma árvore. Para trazer isso para dentro da família, ele começou a enfeitar os pinheirinhos com luzes. A tradição dos alemães veio daí. Em 1918, na pandemia da gripe espanhola, o Natal foi cantado através das janelas das casas. Um jornal da época disse: se a imprensa pudesse divulgar coragem, ao invés de fazer circular o medo, haveria uma enorme melhoria rapidamente das pessoas doentes por conta da pandemia da época. O mero ato de conter o medo teria um efeito inestimável. O melhor serviço de qualquer jornal, qualquer médico ou qualquer ser humano pode prestar às pessoas consiste em ensinar a pensar corretamente. Tipo fazer as pessoas pensarem corretamente com as redes sociais? Isso, mas durante aquelas semanas de estresse e medo, cientistas cristãos de toda parte ficaram muito gratos por saberem que, apesar de tanta dor e perda, a história do Natal ainda estava sendo contada. Com essa compreensão, eles eram capazes de prestar ajuda àqueles que estavam sofrendo. Os cristãos, ao serem informados de que toda uma região estava em quarentena e que, se entrassem ali, seriam obrigados a permanecer no local, entraram e permaneceram lá mesmo assim, trazendo cura e conforto a muitas pessoas. Pera, como vocês sabem de tudo isso? Em 2009, tivemos o H1N1. Mas nenhum de nós tínhamos nascido ainda. Como que foi que a história do Natal foi contada em 2009? A internet. As pessoas não tinham smartphones, mas as pessoas recebiam e-mails, mensagens SMS com músicas e a história do Natal. Tá, mas isso ainda não me diz como a gente vai contar nossa história. Bom, eu acho que quando os historiadores do futuro nos estudarem, eles com certeza vão falar de como a internet nos ajudou e também nos atrapalhou nesse período. Então, vamos fazer parte dessa história, contada através dos celulares. Se todos têm um celular, se contarmos através de um vídeo, todos vão poder ver. Era uma vez um homem chamado José e uma mulher chamada Maria. Eles estavam para se casar. Quando? Calma. Acho importante voltar. Como assim? Não é sobre a história do Natal? Então a gente precisa começar do começo da história. Ah, tá. Vamos lá então. Era uma vez um homem chamado Adão e ele tinha uma esposa chamada Eva. Eles obedeceram a Deus e foram separados de Deus pelo pecado. E aí tudo começou a dar errado. Nós não tínhamos mais como nos reconectar a Deus. Só tinha um jeito. E Deus resolveu esse nosso problema. Numa noite em que as estrelas cintilavam com mais luz, uma grande anunciava que ia nascer Jesus. Maria e José, seus pais, um abrigo procuravam. A cidade estava cheia. Onde ficar, não achavam. Um lugar fora da terra foi o local encontrado. O berço era a manjedoura, com a vaca e o burro ao lado. Nasceu um menino lindo, de José e de Maria.
em Belém da Galileia, numa noite muito fria. Pastores viram a estrela. Que coisa aquela seria? Brilhava com uma luz bela. A noite parecia dia. Vamos ver o que ilumina, pois brilha ali em Belém. Num local tão humilde, não devia estar ninguém. Uma vontade tão grande os levou todos a ver e adorar o menino que acaba de nascer. Era um lugar de paz. Do Oriente vieram 3 magos para o ver. De camelo viajaram, com prendas para oferecer. Foram dizer a Herodes que outro rei existia, e ele, com medo disso, pensou que o destruiria. Mas Jesus é o rei de um reino que é da paz e não de guerra, rei do amor no coração, reina no céu e na terra. E há mais de 2000 anos, pela mão de uma criança, nasceu uma nova fé que traz paz, amor e esperança. Deus se fez homem, uma mulher qualquer e um homem qualquer, como eu e você, criaram o Deus de todo o universo. Ele veio, Jesus veio. A promessa da Bíblia se cumpriu, mas a história não acaba por aí. Porque ele veio a primeira vez, sabemos que ele vai voltar. Porque ele nos prometeu, e aí sim ele vai acabar de vez com todo o mal. A gente nunca mais vai precisar lidar com a morte, com a dor, com a injustiça, com o egoísmo, porque o justo Deus vai vir e vai fazer justiça. Acabará com toda a maldade e trará o seu reino, que não tem mais tristeza, não tem mais choro e toda a criança é feliz.